minutos. Temos duas perguntas para você que veio. Que uma legal. veio pela internet e outra aqui do pessoal. Eu vou fazer as duas perguntas. Pois não. E as demais podem, logicamente, interromper e interagir à vontade. A primeira veio da Helena Ribeiro, que é uma funcionária do metrô de São Paulo, que pergunta para a Valéria. Vivemos dias em que currículos são simplificados, disciplinas são subtraídas e nossas crianças não são estimuladas a inovar, a pensar fora da caixinha. Como a plataforma gamificada pode auxiliar na mudança deste cenário a curto e médio prazo? E uma outra questão que acho que... Podia juntar. Vamos juntar, porque é até melhor, é feita aqui pela Mariana e pela Patrícia, que são estão trabalhando com Handtalk. Da Handtalk, Mariana? Estão fazendo um trabalho bacana lá com a gente. Muito obrigado. Bacana, sim. Que pergunta o seguinte. Primeiro, elogio aqui, parabéns demais, a ideia é sensacional. Como a gente pensa acessibilidade para crianças surdas, cegas ou com mobilidade reduzida? Já existe mobilização em relação a isso, para a plataforma ter acessibilidade? Pois é, em relação à primeira questão, eu acho que é um piloto. Piloto, para a gente, aqui na rede pública, é sempre, eu diria, grande piloto, né? Quando a gente tem 3.800.000 alunos, a gente falar em 30 mil ainda é piloto, 40 mil, 50 mil, mas é uma grande experiência para a gente entender e aperfeiçoar cada vez mais um programa como esse. Ou a gente muda, e os alunos, não sou eu, nem Ana, nem as duas professoras coordenadoras que estão dizendo isso, ou a gente muda o jeito dessa interação de ensino-aprendizagem, ou a gente não tem como mais sustentar uma escola como a gente tem hoje. Não dá mais. Os alunos, eles não... o cérebro é diferente, a maneira de interagir com o conhecimento é diferente, ter acesso à informação é muito diferente, foi o que a Ana trouxe, a informação está disponível. A questão é que o professor ele é ainda, e deve ser por muito tempo, um mediador desse processo. Ele ainda detém vamos dizer assim, essa autonomia de ser um mediador. Então, por mais que nós tenhamos informação, se essa informação não se transformar em conhecimento de fato e a gente puder melhorar cada vez mais as nossas competências para esse século que nós já estamos vivendo, quer dizer, já estão sendo exigidas para a gente agora, a gente não vai conseguir avançar do ponto de vista social. Então, a escola tem um papel fundamental, né? Ela tem um papel importante, o professor é um personagem muito importante nesse processo, mas não é mais o detentor do conhecimento. Quando eu dava aula, não tinha internet. Então, eu achava que, quando eu ia dar aula, contava novidades para ele. Contava de maneira diferente, tipo, em grupos, a gente trabalhava, dava desafios, fazia aula invertida, que eu nem sabia que existia isso em alguma vez na minha vida, isso na década de 1980 a gente não falava isso. Mas, de qualquer maneira, a aula, eles ainda esperavam de mim que eu trouxesse o conhecimento naquela aula. Hoje, essa relação é muito diferente. Hoje, os alunos têm esse acesso. Então, como é que a gente faz para que esses alunos possam interagir com o conhecimento e a mediação do professor? A tecnologia vem para ajudar muito nisso, muito. Ela vem porque este é o mundo que a gente está vivendo, não estamos falando de futuro, nós estamos falando hoje. Hoje é o mundo que nós vivemos. Então, essa perspectiva da Aventuras do Currículo Mais, ele não só é o uso da tecnologia, mas uma linguagem em que o aluno é desafiado para poder, né, avançar nos seus desafios numa plataforma gamificada. Eu acho que a escola, nós vamos ter que aprender a fazer diferente. Nós, as escolas, as equipes regionais, a equipe central, ou a gente pensa diferente, ou os alunos estão dizendo para a gente, esta aula não funciona mais. Ela já não funciona há algum tempo. Aliás, quando vocês eram alunos, aqui tem muita gente nova, então já é um pouco diferente. Quando eu era aluna, eu já dizia para o meu professor, eu não aguento essa aula, só que a gente dizia de outro jeito, porque a gente era reprimido, a gente não podia dizer que a aula não funcionava. Eu desenhava numa aula chata. Eu tinha uma aula de EPB, de Estudos Brasileiros, que era... Não que a aula não fosse interessante, mas a maneira de se dar aula era muito chata. Era uma lousa inteira, eu tinha que copiar. Eu falei, como é que eu vou estudar
né? Como é que eu vou entender os problemas brasileiros enchendo uma lousa e escrevendo na minha... Então, a gente já fazia, algum tipo de rebeldia a gente já fazia. Um pouco mais discreto, um pouco mais... Mas a gente já tinha os questionamentos. Hoje, esses questionamentos estão muito mais verbalizados. Ou a gente aprende a lidar com eles e começa a entender esse termômetro, ou a escola, do jeito que ela está hoje, ela não consegue suportar mais esse processo de ensino-aprendizagem. É difícil, não é fácil, porque, na verdade, nós aprendemos, enquanto professor, a aprender sentado numa cadeira, um olhando para a nuca. Então, você tem que transformar, inclusive, a sua maneira de como você aprendeu. Olha como não é fácil. Os professores que estão agora enfrentando isso, eles aprenderam dentro da universidade, um atrás do outro, escrevendo e fazendo, e pouco trabalho colaborativo. Então, a disruptura está não só, obviamente que a universidade tem que se repensar também, mas quem está na sala de aula hoje vai ter que ter uma disruptura na ação, no momento que ele está na sala de aula. Muitos já estão fazendo, mas é assustador, é desafiante. Eu não vejo a hora de voltar para a sala de aula. Espero voltar em breve, porque eu quero saber como são esses desafios, porque a gente tem que sentir na veia como é essa questão de estar na sala de aula. Na questão da acessibilidade, a gente já tem algumas plataformas, já estão fazendo testes para acessibilidade, para que os alunos possam ter todas as plataformas em que ele tem acesso acessíveis. A gente já tem várias plataformas acessíveis, porque, além da Aventuras do Currículo Mais, nós temos toda uma plataforma chamada EVESP, em que os alunos estudam, né, autonomamente, inclusive para prestar vestibular, e outros cursos de inglês, e ele já tem a plataforma acessível. Isso é uma preocupação que a gente tem que ter, porque nem todos vão poder usar a plataforma que não seja acessível. Então, a gente já tem uma tecnologia para acessibilidade. Certo? Muito obrigado. Tem pergunta para a Ana aqui, vindo primeiro do pessoal aqui de dentro. Penso que perdi uma informação e gostaria, se possível, que retomasse. Qual o número dos alunos pesquisados naquela pesquisa que você apresentou? É 132 mil. 132 mil. Okay. O relatório está lá na home do Porvi, porvi.org. Tem lá o link para o relatório completo, quem quiser ter mais acesso a outros dados. E lembro que a apresentação da Ana, como todas as apresentações aqui, estarão disponíveis no site do Nova Day dentro dos próximos 15, 20 dias, inclusive com as apresentações lá, as informações que foram solicitadas. Tem uma outra pergunta de Alice Coelho, feita via internet, Ana, que diz o seguinte: quando adultos somos solicitados a sermos criativos, mas em escritórios com mesas e paredes cinzas, isso se repete nas escolas. O quanto os ambientes físicos influenciam o ambiente mental? Acho que eu falei um pouco sobre isso, né? Quanto que o ambiente vai ajudando a criar essa cultura diferenciada. Mas cada vez menos empresas estão optando pela parede cinza e as carteiras enfileiradas, né? E até uma das coisas que a gente, quando começou a falar de inovação e educação, era justamente comparando os escritórios dessas empresas de tecnologia, em que as mesas são coletivas, são diversificadas. Um dia você senta num lugar, outro dia você senta no outro lugar, com o que é a escola hoje, né? Quando a gente pensa que uma das perguntas da pesquisa era qual que deve ser o foco da escola, né? Eu não apresentei essa aqui para vocês, é muito interessante. Os dos anos finais do fundamental, eles falam bastante que é preparar para o vestibular e para o Enem. Eles ainda... Esse é o foco da maioria. E, quando eles vão para o ensino médio, o foco é preparar para o mundo do trabalho, né, para o mercado de trabalho. Claro, um terço, o outro terço está dividido em relacionamento, cidadania, para eu lidar comigo mesmo, com as minhas emoções, etc. Então, acaba... Mas esses meninos estão dizendo que a escola que eles querem tem que prepará-los para uma vida adulta interessante, em que eles possam ter realizações em vários campos. Então, como é que essa escola também vai responder a essa preparação para essa vida adulta nesse mundo que está aí?
né? Então, não é só escutar o aluno, mas é estar atento a quais são essas demandas do mundo contemporâneo. Então, o que eu preciso dar de ferramenta, de competência para esses jovens, para que eles possam... E aí, o ambiente físico é também entender quais são os ambientes físicos que o mundo lá fora está incentivando, está usando, e poder trazer um pouco desse ambiente também para dentro da escola. Legal. Tem uma outra pergunta feita aqui pelo Lucas, do Detran. Eu acho, ele está fazendo essa pergunta para você, Ana, mas eu gostaria que essa pergunta corresse pelas 4 professoras aqui. Ele diz o seguinte: a aula não é chata, às vezes é o professor que não consegue chamar a atenção, prender a atenção. Além das plataformas digitais. O que os professores estão fazendo para se atualizarem, para conseguir acompanhar essa geração? Bom, eu acho que... Além dos exemplos que foram dados aqui, né? Eu acho que tem uma questão aí importante, que até a Valéria que menciona, que os programas de formação de professor, sejam os iniciais, sejam os de formação continuada, já tem que incorporar essas novas abordagens. Porque você não pode querer que o professor desenvolva a capacidade de lidar com robótica, com tecnologia, com projeto, num esquema que você bota os professores sentados e vem alguém falar, né? Então, a gente vai precisar fazer a famosa homologia de processo, né? Que no sotaque baiano fica até engraçado, né? Homologia. Mas isso é fundamental. Os professores eles têm que ter também a oportunidade de experimentar, para até desmistificar, para eles o desconforto, de alguma maneira, se diluir ali no conforto de também eles aprenderem de uma forma mais interativa, mais engajadora, porque também os professores... Eles também não gostam das aulas chatas quando eles estão em formação, né? Então, na verdade, está certa essa pergunta. Não é necessariamente que uma aula expositiva será sempre chata. Podem ter aulas interessantíssimas, interativas, em que, de fato, o professor interage com o conhecimento de uma maneira estimulante, instigante. O que os meninos estão dizendo eu não quero uma aula expositiva chata e eu não quero só a aula expositiva, né? Porque a ideia é você poder fazer esse mix também, né? De juntar. E aí, a última coisa que eu queria falar sobre isso é que tem toda essa ideia do professor, hoje em dia, ser um designer da aprendizagem. Porque você tem diferentes necessidades dos alunos, você tem diferentes recursos pedagógicos e práticas pedagógicas, e aí como é que você vai desenhando, então, a melhor solução para cada turma, para cada conteúdo, para cada competência que você quer desenvolver. Então, robótica pode ser ótimo para uma parte dos alunos. Não necessariamente todos os alunos da Deolindo querem fazer robótica. Talvez eles queiram fazer outras coisas também. Então, tem que oferecer robótica e outras possibilidades para que diferentes perfis de alunos encontrem seus diferentes caminhos. Então, essa ideia do professor... E é muito interessante, na pesquisa inteira, quando a gente fala de opções, de que eles aprendem sozinho, ou o professor é apenas um mediador, facilitador, assim, meio en passant, eles dizem, não, eu quero o professor. Não é que eles não querem o professor, eles querem um professor que, de fato, dialogue com outras possibilidades, né? Giovana? Não, eu acho que a questão da aula chata, eu tenho que concordar com você. Eu acho que assim, o foco nosso, quanto coordenador, é formar esse professor, contribuir para que essa aula não seja chata. Mas o principal mesmo está no desenvolvimento de tudo, porque foi o que você falou. De repente, uma aula expositiva ela é a mais legal de todas. E não é você usou um termo que é digitalizando a aula que eu vou conseguir fazer minha aula mais legal. Então, vai muito da presença pedagógica do professor, que também, às vezes, ele não tem, mas ele pode adquirir com a formação que é dada. Então, é um processo devagar, que vai contribuindo, e tudo a seu tempo. E a questão do respeito às múltiplas inteligências, que nem sempre aquele aluno vai gostar de robótica. Eu sou péssima em matemática, mas eu adoro arte, adoro. Então, eu tenho que valorizar cada aluno com o seu potencial. E eu acho que aí vai desmistificando e vai tornando tudo dentro da escola em um ambiente agradável para aquele aluno. Bom, quando eu penso no professor, eu penso que ele também tem que ser convidado, né? E ele tem que estar aberto
a essas mudanças, né? Então, é um convite e que meio que envolvendo esses professores porque aí a gente está falando não só do aluno aprendente, mas do professor aprendente, porque nós temos que lidar com a cabecinha dessa nova geração a todo momento, e a mudança ocorre, né? A escola é uma coisa viva, todo dia acontece uma coisa. Você tem não só o aluno com problema, mas o professor também. Então, é a questão da formação. É a questão também do professor se sentir confortável, né? E ele gostar daquele ambiente escolar. Então, a conquista é dos alunos e dos professores para uma escola sempre aprendente. Eu penso nisso. Tá? Então, quer dizer, a robótica ela é um piloto também. Ela foi um passo, mas ela está incorporando outros passos, porque ela também vai envolver a questão da arte. Por exemplo, nós podemos fazer nossa apresentação de robótica através de um teatro. Então, entra aí artes cênicas, né? O professor de arte envolvido. A questão do inglês, nós precisamos dos alunos que tenham a facilidade no inglês, porque muitas das instruções vêm em inglês. Então, quando você vê, você está envolvendo e tendo voluntário de todos os lados. Tá? E acho que para a sala de aula eu aceito o desafio, sim, porque a gente percebeu que a robótica, a gente pode fazer um trabalho interdisciplinar muito grande dentro da escola. Tá bom? Vai chegar. A questão é saber o que é uma aula chata, né? Às vezes uma aula chata para uns pode ser chata porque você não está bem naquele dia, então qualquer coisa que você faça, eu dei aula há muito tempo na minha vida, então para você conquistar 50 alunos do ensino médio, terceiro ano, à noite, na sexta-feira, meu bem, você tem que ser muito criativo. Você tem que ser muito criativo. E era isso que eu fazia. Eu tinha 50 alunos, uma média de 55 alunos. Naquela época, a gente tinha muito aluno do ensino médio ainda, na periferia de São Paulo, na sexta-feira, das 10 às 11 horas da noite. Que aula que você dá? Ou você dá uma grande aula, ou você esquece, porque você não vai ter audiência nenhuma. Até porque a escola era super democrática, ficava aberta a porta, se o menino queria ir embora, podia ir. Então, era uma conquista. Você conquista uma aula a cada dia. Cada dia que você entra na sala de aula, você tem que dizer, é ali que eu vou, ali é o meu local, é ali que eu compartilho com os meus alunos, é ali que a gente vai fazer um bom trabalho. E na verdade, utilizando a aula expositiva, ou fazendo um trabalho em grupo, ou indo para debaixo da jabuticabeira, lendo um texto e fazendo depois um trabalho mais teatral, o que mais interessa neste processo, em todas as metodologias que você pode utilizar, eu acho que tem duas regrinhas. Primeiro, é intencional e meu aluno tem que aprender, tá certo? Então, não é uma brincadeira. Você está lá com um objetivo que é a aprendizagem. A responsabilidade é grande. Você não está lá para fazer figuração. Você está lá porque esses alunos, você tem uma responsabilidade com a aprendizagem desses alunos. E a segunda questão é assim, eles estão junto com você. Você não é o professor isolado dessa turma, você é um corpo único, ele é orgânico. E aí criar essa organicidade, esse corpo único, né, para quem dá aula, é fundamental. Então, é uma conquista mesmo, você está todo dia batalhando. Eu acho que a gente vai ter que reinventar muita coisa para chegar lá. Só que a gente tem que começar de algum momento. Não adianta eu dizer, olha, nós não vamos começar na escola porque a universidade tem que mudar. Eu não vou começar na Secretaria de Educação, órgão central, porque as escolas não podem não aderir. A gente tem que começar e começar. A gente tem que fazer. A gente tem que começar avaliando, fazendo, avaliando, vendo se deu certo, aperfeiçoando. E nisso a gente vai chamando. Eu tenho certeza que as universidades, e tem algumas já muito sensíveis para isso, que ela já percebeu que ela vai ter que mudar, porque se ela não tem atratividade, inclusive para os alunos, seja alunos futuros professores, seja em qualquer profissão que eles vão ter. Porque o engenheiro que vai se formar, ele precisa ter uma cabeça nova, ele tem que ser diferente, o médico tem que ser diferente, o professor tem que ser diferente. Enfim, todas as profissões estão sendo desafiadas. Então, a formação vai ter que se repensar. A formação inicial e a formação continuada. A EFAP já tem uma grande experiência de uso de tecnologia, então já é um passo importante. Temos muito que fazer ainda. A gente trabalha com homologia de processos. Quando você falou em homologia de processos, metade dessa plateia riu, porque é um dos pilares aqui importantes. Não adianta você pregar uma coisa e fazer outra, tá certo? Então, essa é uma questão que eu acho muito legal. Eu acho que todos nós estamos desafiados, mas nós temos que começar. Não adianta esperar todo mundo. Tem que começar, e os grandes e bons projetos, eles são alavanca para a gente aplicar,
avaliar, melhorar e criar significado, mas envolver, compartilhar com todos. Eu acho que alguns projetos, eu acho que o Aventuras eu trouxe aqui por ser simbólico em todo esse processo, eu acho que eles têm que ter esse desafio da gente sair na frente, porque se a gente for esperar todo mundo estar preparado, vamos esperar sentado. A gente mobiliza, a gente vai, e à medida em que você vai desbravando, né, e são vários setores que estão fazendo isso, a gente vai melhorando o nosso processo. Eu acho que é um processo contínuo. Sobre isso, ainda tem uma pergunta aqui, vindo pela internet, do Laércio. Laércio para a Valéria. Valéria, para você que se encontra no CEGEB, é assim que fala? Coordenadoria de Gestão de Educação Básica. A Rede Paulista está pronta para a gamificação em sala de aula? Se não, o que falta? Eu acho que uma questão... Faltam algumas coisas, mas a gente não pode desistir. Eu acho que uma questão importante é a questão da infraestrutura tecnológica. Esse é um ponto, né, importante, porque essa é a base. Quer dizer, você tem que ter minimamente uma infraestrutura de conectividade e de portabilidade. Você tem que dispor desses instrumentos. Mas isso não é o suficiente. Vamos imaginar que todas as nossas escolas tivessem portabilidade e conectividade. Não é o suficiente. Para mim, o mais importante é o engajamento. Não pode ser um projeto que seja do órgão central para a escola. Ou a comunidade escolar se envolve, e qualquer projeto. Quando a gente pensa num projeto, a gente tem que pensar primeiro no engajamento do profissional e dos alunos. Porque não existe projeto que funcione goela abaixo. Não existe. As pessoas fingem. É que nem aquela aula de EPB que eu fingia que eu estava assistindo. É a mesma analogia. Se eu coloco um projeto de cima para baixo, as pessoas não vão se engajar. Tem que ser construído pela rede, com os professores e com o envolvimento do aluno. Eu acho que esse também é um desafio bastante grande para uma rede como a nossa, 5.300 escolas, mais de 200 mil profissionais e quase 4 milhões de alunos, não é um engajamento fácil. Mas, se você não engajar, e a adesão é fundamental. As escolas têm que querer aderir a determinados projetos, porque ela vai customizando. Acho que o grande papel da Secretaria de Educação, no esforço para uma rede como essa, é não ter um projeto ou um programa. É ter um leque de possibilidades e a escola, o grupo escola, a partir da sua realidade, ela vai aderindo ou não. Não, isso não serve. Não é tudo que o grupo escola vai querer, os alunos e a família, né? Pensando numa comunidade escolar mais ampla. Então, o nosso papel seria ter um cardápio de possibilidades e que as comunidades pudessem pensar qual é o cardápio que mais aderente ao seu projeto, à sua proposta pedagógica. Este, eu acho que é o grande sonho que a gente precisa trilhar. Ter este cardápio para as escolas poderem, né, o grupo escola, a comunidade escolar, pudesse escolher aquilo que tem mais sentido e significado para este grupo. Este, para mim, é o grande lance que a gente tem que desenvolver. Tá legal. Tem uma pergunta aqui para a Ana, da Alice. Eu gostaria que você falasse a respeito do site Porvir. Eu também sou fã do site Porvir. Tá? Todos nós. O Porvir, a gente começou o site no dia 28 de abril de 2012, Dia Mundial da Educação. Ele é um site que é bem focado em inovações em educação. A gente começou fazendo muita reportagem com entrevistas com pensadores das tendências, com casos de escolas e professores que estão inovando. E a gente contou sempre para isso com a ajuda do que a gente chama dos antenas. São pessoas espalhadas por vários lugares do país e do mundo que vão mandando dicas para a gente estar sempre antenado com o que está acontecendo de novo por aí. E, mais recentemente, o Porvir começou a fazer materiais mais densos, porque a gente viu que, ao falar com reportagens, as pessoas diziam: oh, isso é muito interessante, agora como é que eu faço? Então, a gente começou a lançar os especiais. A gente fez um especial sobre personalização do ensino, depois um sobre socioemocionais, um terceiro sobre tecnologia, e agora a gente vai lançar um especial sobre aprendizagem mão na massa, que aí são realmente materiais multimídia, com vídeos, com partes interativas, textos, para aquelas pessoas que realmente querem se instrumentalizar mais para aplicar essas inovações. E lá no site aí a gente resolveu que esse ano era a hora de a gente também escutar os alunos, né? Então, a pesquisa veio
nesse bojo, mas o mais interessante é que a gente vai tentar transformar essa pesquisa num aplicativo para que qualquer escola, qualquer rede possa fazer essas pesquisas de escuta com seus alunos regularmente. Essa ideia de simplificar, porque às vezes para você fazer uma pesquisa tem que contratar um instituto de pesquisa, aí tem que tabular esses dados e analisar esses dados. A gente vai tentar fazer uma forma bem simplificada, que no próprio celular, na internet, os meninos vão respondendo ali as perguntas e a escola e as redes vão podendo ter esse acesso a essa informação rapidamente e permanentemente. E vocês têm tem um modelo de negócio para o porvir? Na verdade, o Inspirare é um instituto mantido pela família Gradim, né? A família, todo o investimento que a gente faz vem dessa família, que com recursos próprios mantém o instituto. O Porvir é um programa próprio. A gente financia todo com recursos do próprio Inspirare. E tem voluntários ligados, além dos Antenas, tem outros voluntários? Olha, os Antenas são os grandes voluntários. Outras, o que a gente conta mesmo de interatividade no site, principalmente na seção diário de inovações, que aí eu faço esse convite mais uma vez, que são professores de escolas reais, gestores, professores coordenadores, que vão contando as histórias para a gente de como eles estão inovando, os desafios que eles enfrentam ao inovar e compartilhando, porque acho que o que ficou aqui muito forte é que esse processo vai ser feito de forma coletiva. A inovação vai exigir da gente um trabalho, né, essa ideia de comunidade de aprendizagem, né, em que a gente vai aprendendo junto e vai fazendo coisas juntas. Então, todo o conteúdo do Porvir, ele é o que chama Creative Commons na licença mais aberta. Vocês podem pegar esse conteúdo, replicar nos sites de vocês, botar na parede da escola, usar da forma que for. E esses professores que escrevem para o Diário de Inovações também estão se disponibilizando a que sua experiência possa ser reinventada, adaptada, replicada por qualquer um. Essa ideia da gente criar essa grande comunidade de aprendizagem focada na construção de uma educação que faça mais sentido para todos nós. E aí eu vou só aproveitar e dizer que tem essa outra plataforma chamada fazsentido.org.br, que é uma plataforma só de dicas, recomendações práticas pedagógicas para os anos finais do ensino fundamental, que agora, em parceria com o Instituto Unibanco, a gente vai também fazer a versão para o ensino médio. Então, já é uma outra forma da gente pegar, eu fico brincando que é como se fosse um Lego. A gente pegar as nossas práticas diárias ali, seja de formação de professor, a filmagem, seja de prática pedagógica, robótica, e a gente ir transformando isso em pecinhas de Lego, né, como Valéria fala, desse grande cardápio, e cada professor, cada escola vai montando o seu arranjo, né? Então, a Faz Sentido é esse convite também para que todo mundo possa ir compartilhando suas peças de Lego e usando as peças de todo mundo para construir um ensino que faça, uma educação que faça mais sentido para os adolescentes e jovens. Que legal. É fazsentido.org.br. Isso, já tá porvir.org e fazsentido.org.br. Tá legal. Chegou outra pergunta aqui pela internet para a Elaine. Eu tenho uma pergunta para a Elaine. Os demais alunos, não colocou qual é o remetente aqui? Os demais alunos que não estão no projeto de robótica tiveram também melhora no desempenho escolar no intuito de entrar para o projeto? Talvez influenciado pelos amigos e tudo mais, eles tiveram algum... Foi avaliado isso? É a propaganda, né? Tem o retorno à propaganda. Percebi agora pelo Conselho de Classe Série do terceiro bimestre que houve uma melhora assim, no aproveitamento de algumas salas. Os que estão na robótica, eles convidam os colegas também para serem voluntários, até porque esse ano, não sei se vocês sabem, o tema é animais, né? E o nosso projeto de pesquisa da escola é sobre os animais abandonados, então eles estão indo fazendo um projeto de pesquisa com as ONGs de Indaiatuba. Então, acaba envolvendo outros alunos, tá? E
a propaganda que está acontecendo é a seguinte. Nossa, eu falo muito na questão, não é do rendimento escolar, porque cada um tem a sua habilidade, um gosta mais da arte, outro gosta mais da questão do raciocínio lógico, outro gosta mais da pesquisa, da leitura, né, da apresentação, mas está havendo uma melhora na questão do coletivo, do ajudar, porque é um dos valores, né? O coletivo, passar para frente e ajudar as outras equipes. E como essa propaganda está acontecendo, então tem aluno que me para e fala assim: Dona, eu estou melhorando, viu, a minha postura quando fala a questão da indisciplina, né? Olha, eu estou melhorando bastante porque eu quero vir a participar do grupo de robótica. E não é nem pela viagem nada, até porque assim que eles voltarem da apresentação, nós vamos fazer uma apresentação geral para a escola no todo, numa reunião de pais. E aí que eu vou misturando muita coisa, né? O pai presente, os pais virem participar da reunião dos seus filhos. Quando você vê, você está movimentando vários segmentos dentro da escola. Tá? Você vai conseguindo não só a participação dos alunos, mas da comunidade, da vida escolar dos seus filhos lá dentro da escola. Então, para nós também é uma descoberta, né? A direção, a coordenação, nós estamos descobrindo junto com os professores. E está sendo muito prazeroso, porque os professores falam: nossa, eu estava pensando que nem ia precisar dos meus... E, olha, eu estou tendo que participar também. No fim, vai envolvendo a escola num todo. Legal. A gente já está se aproximando para o final do Inova Day de hoje. E eu estava aqui querendo aproveitar e pensando nessas... Porque aí passa um monte de coisa na cabeça da gente, principalmente quando você já está na educação e tudo. E eu queria fazer uma pergunta comum a todos, que é uma pergunta que eu me fiz uma vez, quais os 2 pontos comuns que têm os meus melhores professores, né? Eu tive bons professores, tive ruins professores também, e também não fui um aluno muito legal. Mas daqueles professores que eu ainda guardo hoje com uma grande lembrança, eles tinham 2 coisas em comum. A primeira é que eles sabiam o meu nome, eles me chamavam pelo meu nome. E a segunda é que eles sabiam alguma coisa que eu gostava, né? De um esporte, eles sempre sabiam alguma coisa sobre minha vida. Se vocês pudessem apontar 2 qualidades dos melhores professores que vocês tiveram, quais seriam essas qualidades? Eu peguei qualidades mais pessoais, não sei quais seriam de vocês. Pode começar com você, né? Assim eu dou tempo para a Valéria pensar, que a Valéria está... Falar um pouquinho pessoal. Olha, gente, tem uma matéria que eu sempre tive muita dificuldade, foi história. História, para mim, era uma coisa muito difícil. Até que eu tive uma professora que ela contava a história, a contadora de história, né? Então, para mim, o que me marcou muito é o olhar, né? O professor que olha para o seu aluno. Ele olha, né? Ele dá. E me marcou enquanto estudante, né? Aquela professora que tinha um olhar, que me olhava, atravessava, né? Deixava aquele carinho. E a que sabia respeitar minhas posições também. Então, isso que me marcou demais. O olhar é o maior. Eu acho que, para mim, foi também o olhar individual, o olhar de afeto, o olhar da preocupação, o olhar de ver realmente o que eu estava precisando naquele momento. E também a questão do ouvir, de me escutar, de saber o que aquilo que eu estava pedindo naquele momento não era uma afronta ou não era, mas sim que eu precisava daquela atenção para continuar seguindo adiante. Então, para mim, o que me marcou nos meus professores foram essas 2 características: o olhar individual e o me ouvir atentamente, me ouvir por inteiro. Acho que todo mundo, principalmente quem enfrenta muita dificuldade na infância, adolescência, juventude, tem um adulto de referência que é aquele que faz com que a vida da gente dê uma guinada, né? E essas pessoas geralmente são professores. É muito interessante quando você vai procurar na vida das pessoas que superaram grandes desafios, sempre tem um adulto e muitas vezes ele é um professor. Então, o que eu diria assim, os professores que mais me marcaram, primeiro, foram aqueles que me provocaram a ser mais do que eu era. E, segundo, os que tiveram fé de que eu ia conseguir. Então, assim, quando o professor tem fé no aluno, acredita naquele potencial, acredita que ele pode ser mais, o aluno passa a acreditar nisso também. E eu acho que o que a gente mais hoje
eu acho que muitos alunos se ressentem é da falta de fé dos professores neles. Questão difícil. Fiquei pensando nos meus professores, na minha vida, né, como professora. Eu acho que tem que ter competência técnica. Se eu sou professor de alguma coisa, eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Eu acho que não dá para enganar o aluno nem fazer de conta que eu sei. Eu acho que eu tenho que ter, no meu percurso, se eu não tenho, eu tenho que procurar ter, eu tenho que ter competência técnica para sê-lo. Mas eu acho que uma outra coisa também que é fundamental, não adianta você ter competência técnica se você não acredita, e aí vem muito ao encontro do que vocês falaram, que aquele aluno não possa aprender. Você tem que estar sempre acreditando que este aluno que você tem, todos e individualmente, porque olhar o todo é importante, mas olhar o indivíduo é fundamental. Então, você tem que acreditar que o seu aluno tem potencial e que ele tem capacidade de aprender na perspectiva mais expressiva dessa palavra. Não é aprender o conteúdo que você está ministrando, é se preparar para este mundo que ele vai enfrentar. O mundo do trabalho, a continuidade de estudos, ele pode fazer isso. Eu acho que... E o aluno sabe, todos eles sabem, quando você fala com os olhos brilhando e você acredita, ou quando você finge que está fazendo isso. Não adianta enganar. Eles sabem. Eles entram no seu coração e sabem. Eu trabalhei muito com regiões muito periféricas de São Paulo. E quando eles chegavam a estar comigo, eles já tinham passado por momentos de descrédito na vida. Eles chegavam no 3º ano dizendo: eu não consigo fazer mais nada. Eu não tenho mais condição, eu não posso aprender. Eu nunca pude aprender. E aquilo choca demais. Eu vi um jovem, um adolescente, dizendo: eu não posso, eu cheguei aqui, mas eu não sei, eu não aprendi, eu não tenho futuro. E aí saber que você tem 1 ano, não para ensinar história, porque eu ensinava história, mas é mais do que isso. Ele tem capacidade. Então, essa é a responsabilidade do professor. Desculpem, eu sou Valéria emotiva e quando eu lembro da minha trajetória, eu fico muito emocionada. Tá bom? Desculpem. Eu falei que você ia chorar. Eu falei. Mas me falaram. Então. Bom, a gente está encerrando então, o Nova Day de hoje. Queria agradecer primeiro por nos receber aqui na EFAP pela primeira vez, ao professor Luiz Cândido, a professora Valéria, a professora Ana, a professora Giovana, a professora Elaine, a todos aqui presentes. Convido-os para o próximo Nova Day, dia 25 de novembro, na sede da Secretaria da Fazenda, Avenida Rangel Pestana 300, se eu não errei, está lá no site igovsp.net. Muito obrigado, um bom dia a todos e até dia 25 de novembro. Até logo.